Nós fazemos as coisas de verdade porque amamos a Deus ou porque queremos aparecer? O que essa tenda diz para nós? Estamos todos virados para ela. É estranho a nós ou é o que nós amamos? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar encarcerados, cobrir aquele que tem frio. Quando estive nu, não me cobriram, estive doente, não me visitaram, estive preso, vocês não foram ter comigo, tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Quando que nós fizemos isso, Jesus? Quando vocês não fizeram isso com um dos pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Nós estamos prontos para isso ou não? Essa tenda, ela é de plena comunhão e amigável, essas coisas são estranhas para nós. Sejam submissos uns aos outros no temor do Senhor. Sejam servos uns dos outros. E o pior, o maior vai servir o menor. A gente está pronto para isso, irmão? Até a primeira parte da pregação, conforme eu ia falando, você dizia, esses judeus do Antigo Testamento, esses fariseus, esse templo, esse saduceu. Tá bom, aprendemos, entendemos. Agora vamos trazer isso aqui para o nosso quintal. Se fôssemos nós, é o nosso acampamento. E ele vem e monta o tabernáculo. Nós vamos dar desculpas. Nós vamos criar outras interpretações do texto. Nós vamos dar um jeito de interpretar evangelicamente para continuar odiando. Para continuar sendo maus e vingativos, achando um texto bíblico fora de contexto que dê vazão a todo o nosso afastamento de Deus, que é o que em geral acontece. Para continuarmos indiferentes, egoístas, mesquinhos, preconceituosos. Tem uma tenda nova no nosso acampamento. Ela é estranha ou de verdade é Deus entre nós? Estamos no livro de João. Vamos iniciar o capítulo 7. Começamos essa jornada no capítulo 1. Hoje vamos falar um pouquinho do capítulo 1. Mas no capítulo 6, após a multiplicação dos pães, depois daquele momento de discussão sobre o pão vivo que desceu dos céus, a discussão na sinagoga, João parte daquilo. Por isso ele começa o capítulo 7 dizendo, passadas essas coisas, aquela controvérsia de que ele é o pão, não é o pão, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia. Judeia é a região onde ficava Jerusalém. Visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que suas obras são más. Vão vocês para a festa? Eu não vou, porque meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e obrigado pelo teu evangelho que nos alimenta. Seja esta manhã uma manhã que desafie o nosso coração e nos aproxime cada vez mais da tua verdade. E nos faça gente do teu reino, cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus não queria ir para a Judeia, diz o texto, porque os judeus queriam matá-lo. Aí você vai me perguntar, Zé, mas na Galileia também eram judeus. Os judeus querem matá-lo. Que judeu ele está falando? Quando Jesus fala disso, ele está apontando para a Judeia, onde há Jerusalém e o centro nervoso da religião judaica. É muito raro João usar o desígnio fariseus ou algum dos títulos dos religiosos. Ele acaba chamando tudo de judeus. Mas geralmente quando ele faz isso, ele está apontando para o povo que está em Jerusalém, ligado à religião judaica, que é exatamente o que acontecia. Quando ele disse que iriam matá-lo, não é a primeira vez. Nós já passamos pelo capítulo 5, verso 18, João 5, 18. Quando ele faz aquele grande milagre no tanque de Betesda. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Esse negócio de querer matar Jesus já estava forte já. E ele não queria ir. A partir do domingo que vem, nós vamos continuar nessa festa. Ele vai para Jerusalém, ele acaba indo. Ele não vai naquele momento nem daquela forma. Para você ir para Jerusalém, depende do lugar da Judéia e o lugar da Galileia, mas na média são 200 quilômetros a pé. Então nós estamos falando aqui de
alguns dias de caminhada, né? Não é assim, eu vou aqui no Museu de Ipiranga, aqui do nosso lado. Não, não é isso. É uma baita de uma jornada. Ele não foi a princípio, mas depois ele acaba indo. Aliás, o capítulo 7, o capítulo 8 de João, acontecem no meio dessa festa. Nós passamos alguns domingos na história da multiplicação dos pães, no capítulo 6. Nós vamos andar alguns domingos dentro da festa dos tabernáculos. Muitas cenas tem aqui no capítulo 7 e no capítulo 8. E os irmãos de Jesus dizem, você tem que ir para Jerusalém, mas você tem que ir para lá, vai ter a festa. E ninguém que faça o que você faz pode ficar assim, escondido. Você tem que fazer isso para o mundo inteiro ver. Se você pensa, nossa, os irmãos de Jesus acreditavam mesmo no seu messiato, na sua obra como filho de Deus, mas o texto diz que eles não criam também, não. Pode ser que eles quisessem que Jesus fizesse isso para reforçar um pouco os seus sinais e talvez despertar fé, pode ser. Pode ser que eles dissessem para Jesus, vai lá e faz os sinais, porque de repente Jesus dá uma prosperada aí na sua liderança e a gente cresce junto. Esses irmãos aqui são irmãos de carne, tá? Irmãos mesmo. Se você depois ler Mateus... Deixa eu ver, eu anotei o texto aqui, eu não vou ler. Mateus 13, 55. Fala dos irmãos de Jesus, irmãos de sangue mesmo. O José, o Judá, Simeão, as irmãs. Tem os irmãos dele, que são filhos de Maria e de José. Porque lá em Mateus, quando ele fala que ele veio do céu, os homens dizem, como é que ele fala que veio do céu se a gente conhece os irmãos dele e falam os nomes, né? Então pode ser que também tivesse isso, né? Essa coisa de que você vai, nós somos seus irmãos e a gente cresce junto com você, pode ser. Esse movimento, a verdade mesmo, irmão, é que sempre que alguma coisa sobrenatural acontece, nós queremos achar qual a maneira de controlarmos aquilo. Sempre. Sempre nós queremos estar no controle. Se tem uma pessoa que faz algo sobrenatural, eu não estou falando de cristão, Espírito Santo, estou falando de qualquer coisa. O movimento humano natural é sempre estar perto de quem tem o controle das coisas sobrenaturais. E se uma coisa sobrenatural pode ser controlada por alguma coisa natural, uma bola de cristal, qualquer coisa, eu quero me aproximar disso. Eu quero ter o poder de manipular as coisas que ninguém manipula. Qual de nós aqui não quer saber sobre o futuro? Qual de nós aqui não gostaria de saber que se eu posso fazer alguma coisa que sobrenaturalmente mude o curso da minha vida? O que eu faço? Para onde eu vou? Qual o rito que eu posso cumprir? Ainda mais se a gente descobre que tem alguém que é um portador de poder. A liderança religiosa, toda liderança de certa forma tem, a liderança religiosa também, sofre com as bajulações. Porque geralmente se eu sou muito amigo de alguém que tem algum poder, seja espiritual ou não, eu tenho acesso a esse poder, ou sou beneficiado por ele. Eu não estou dizendo que isso, eu não estou entrando aqui no campo de certo, errado, pecado ou não pecado, estou dizendo que o comportamento humano é assim. Vai lá, Jesus, você tem que fazer isso. E Jesus fala, não. Quando ele diz, agora não é a minha hora, talvez seja a mesma coisa que ele disse a Maria, no capítulo 2, quando falamos da transformação da água em vinho, e ele fizesse uma alusão à outra hora, a hora da sua manifestação como filho de Deus. Ou somente dissesse, eu vou para a festa, mas não agora, não é do jeito que vocês querem, nem por ordem de vocês, mas sou eu que vou dizer como é que se faz. Pode ser também. A interpretação dessa frase pode estar entre essas duas. Ou talvez Jesus estivesse dizendo algo mais importante ainda. No capítulo 12 de João, no verso 32, Jesus diz assim, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Pode ser que Jesus dissesse, vocês estão preocupados de eu ir lá e fazer sinais para que essas pessoas acreditem em mim? O maior sinal não é nenhum desses que vocês querem. Quando eu for levantado na cruz, ou quando eu for levantado na ressurreição, este será o grande sinal. Irmãos, a nossa fé cristã tem cerca de 2000 anos, 2 milênios, são muitos séculos, e ela se sustenta em cima da cruz. Desse Cristo que é erguido como sinal de um amor sacrificial, que vive o curso natural da vida humana, que vive a morte do ser humano, mas ressuscita e se entrega como um sacrifício vivo, para que nós tivéssemos de novo acesso a Deus. Eu não estou dizendo que o nosso Deus não faça coisas sobrenaturais, já fez na vida de todo mundo que está aqui. Não estou dizendo que não seja um Deus que dê sinais e que cure. Estávamos aqui orando agora por irmãos nossos que estão em batalhas, e Ele faz mesmo. Não estamos dizendo que o nosso Deus não age de forma sobrenatural diante dos nossos olhos com milagres. Ele é Deus soberano sobre tudo. O que eu estou dizendo é que a nossa fé se sustenta por 2000 anos, não nesses pontos. Porque afinal de contas, existem muitas forças espirituais no mundo, e sinais podem acontecer de tudo que é jeito, mas a nossa fé está fincada na cruz de Cristo, é no amor sacrificial de quem se entregou por nós.
Esse tipo de Deus não era conhecido no Antigo Oriente Próximo. Eles costumavam conhecer os ídolos. Os ídolos que a gente faz ali uma alquimia e ele me dá plantação, colheita, ele não deixa chover na hora errada na minha terra, ele livra as pestes dos meus animais, mas só isso. Não era um Deus que propunha relação pessoal. Não era um Deus que tinha uma escritura, que formava uma nova ética no seu povo. Não era um Deus que demonstrava compaixão, misericórdia, para que o povo escrevesse a sua história de unidade em torno de um Senhor. Não era um ídolo que a gente comandava com nossas oferendas, mas era um Deus que tinha vontade e propósito. Não era alguém que a gente apresentasse a nosso desejo e por causa da nossa oferenda ele fizesse a nosso capricho. Era um Senhor que nos fazia se curvar diante da sua vontade, que legou uma escritura para que fosse condução para aquele povo, que seus profetas trouxeram uma lei de conduta, de espiritualidade e de testemunho como luz das nações. Quem olha para o Antigo Testamento e acha que o fato de haver também sacrifício, templo e sacerdote, isso igualava esse rito com os ritos dos outros povos, está enganado. Jesus era odiado, ele diz, exatamente. Ele disse para os irmãos, vocês não vão ser odiados, eu vou, porque eu exponho a maldade que há no mundo. Eu falo aquilo que eles não querem ouvir. Eu digo as coisas que eles não gostam, é por isso que eles me odeiam. Jesus continuava fazendo o papel que profetas fizeram no Antigo Testamento. Dizer ao rei, ao sacerdote, dizer ao povo aquilo que o povo não queria ouvir. Aliás, se você já estudou todos os profetas do Antigo Testamento, você sabe disso. Os profetas não eram adivinhos do futuro. Eles eram gente que admoestava o povo, o rei e religião, para que voltassem aos caminhos de Deus, para que a derrota não viesse pelo inimigo. Mas isso não deu certo, acabou acontecendo mesmo. Tanto Judá quanto Israel foram vencidos pela Babilônia e assírios, respectivamente, mas não nessa ordem. A história de Israel no Antigo Testamento é uma história que vai de decadência até a invasão assíria e a invasão babilônica. Depois vieram os medos, vieram os persas, vieram os gregos e vieram os romanos. E eles continuavam sob julgo. Tudo isso que Jesus diz, ele fala sobre a sua presença no meio do povo. Ele estava na festa dos tabernáculos. E eu quero hoje gastar um tempo nisso aqui. A festa dos tabernáculos como é que eu posso dizer? Me falha a palavra que está na ponta da língua. Não é curioso, é caprichoso, capricho de Deus. É muita coincidência. João, aliás, não é uma coincidência. João escreve o que escreve da maneira que escreve porque tem um objetivo. Mas é muito pertinente isso aqui acontecer na festa dos tabernáculos. Que festa é essa? A festa dos tabernáculos era uma festa anual, onde o povo celebrava e festejava o que viveram nos 40 anos de deserto, quando saíram da terra prometida, saíram do Egito rumo à terra prometida. Eles habitavam em tendas, era um grande camping, o povo era nômade ao longo desses 40 anos. Não havia templo, porque você não pode construir, já que você está na terra, você não está em terra fixa, você está caminhando, você é peregrino. Então eles tinham um tabernáculo. O tabernáculo, Deus trouxe através de Moisés, como deveria ser feito. Era uma tenda. Todo mundo morava na tenda. Todo mundo estava numa barraca. Era um grande camping. E o que acontecia é que a cada ano eles faziam essa festa. Flávio Josefo, que é um historiador do primeiro século, a principal fonte de conhecimento cultural do primeiro século é Flávio Josefo. Ele diz que essa era a festa mais popular que havia na época. Eles montavam barracas e saíam de casa, tipo no quintal e na varanda, para ficar 7 dias dentro da barraca. Comiam, celebravam, cantavam, e havia todo o rito da festa, se lembrando do Deus que os sustentou ao longo do deserto. O Deus que mandou maná para eles durante aqueles anos, a água saía da rocha para que eles matassem a sede. Tem o evento das codornizes que vieram para que pudessem comer carne. O maná caía do céu, a coluna de fogo durante a noite, uma coluna de nuvem durante o dia. Foram muitos sinais da preservação e do cuidado de Deus ao longo daquele período em que eles habitavam em tendas. Então, uma vez por ano, eles faziam essa festa. E celebravam que aquele momento foi um momento em que eles viveram milagres após milagres, dia após dia. Eu quero agora trazer você para o capítulo 1 de João. Eu não me lembro se foi a segunda ou terceira mensagem desta série, que eu falei desse versículo aqui. Você vai lembrar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória
glória como do unigênito do Pai. Esse é um versículo que a gente recita de cor, né? Que vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra virou gente e habitou entre nós. Sabe que no grego, casa é oikos, oikos. Até uma curiosidade, falei aqui de manhã, a palavra economia, nomos significa lei. Oikonomos é a lei da casa. Economia, ao pé da letra, é a lei da casa. Como é que as coisas funcionam aqui? A economia não é só a respeito do dinheiro, também, a gente fala muito na vida política, social sobre isso, né? Tem mais grego na nossa vida do que você possa imaginar, na nossa língua portuguesa. Mas oikos significa casa. Oikel é a palavra padrão quando se usa para falar de habitação e para morar. Oikos é casa. Então nós temos katoikel, ekatoikel, enoikel, que são preposições ligadas ao verbo, tudo ligado à habitação. No Novo Testamento a gente encontra esses verbos. O verbo meno também, que é permanecer, também é traduzido em algumas situações como morar, habitar. Então nós temos alguns verbos que falam sobre, ele morou, ele habitou, ele viveu ali por um tempo. Mas aqui nesse texto, e eu disse isso quando eu fiz essa segunda ou terceira mensagem, não é esse verbo que é utilizado por João para falar que Jesus habitou entre nós. Ele usa o verbo skeno. E o verbo skeno é um verbo muito peculiar. É o verbo utilizado no grego para falar sobre montar uma tenda. Acampar. Vamos acampar? Tem um camping na praia, não sei o quê. Eu vou lá e eu vou armar a minha tenda. E eu vou ficar ali por uma semana, por 5 dias, por um fim de semana. Se fosse na língua grega, nós diríamos que nós vamos lá para habitar. É o verbo skeno. Isso aqui é uma coisa muito bonita de João. João, quando escreve isso, ele está se referindo a esse período. O período em que Deus armou a sua tenda entre os homens. E aqui tem uma curiosidade, não sei se você sabia. Mas o acampamento de Israel, no deserto, era um acampamento organizado. Você encontra isso na lei, livro de Levítico, a respeito do acampamento de Israel. Eu até fui ler e estudar para ver se eu não ia me enganar. O tabernáculo era o templo, ele ficava no centro do acampamento. O centro do acampamento era o tabernáculo. E todas as tribos, com todas as suas tendas, se acampavam de frente para o tabernáculo e ao redor dele. Judá era a tribo que ficava em frente à porta, Zebulon e Isacar ao seu lado, de frente para o tabernáculo. Se fosse aqui, por exemplo, o povo que está lá seria Naftali, Dan e Azer, todos de frente para a lateral do tabernáculo. No fundo, seria Manassés, Efraim e Benjamim, de frente para a parte anterior do tabernáculo. E depois, quem estaria aqui, desse lado, seriam Simeon, Ruben e Gade. Assim, as 12 tribos olhavam para o tabernáculo. Isso tinha um significado muito grande, de que o Senhor, que habitava o tabernáculo, estava no centro da vida do seu povo. Para onde o povo iria, o que aquele povo faria, as decisões que ele tomariam, estavam ligadas à vontade do Senhor. Dentro do tabernáculo você tinha um lugar santo, onde os sacrifícios aconteciam. E havia também o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E ali havia a Arca da Aliança, que era o receptáculo da representação de Deus na terra. Sobre ela o propiciatório com os querubins, onde ele fazia o sacrifício uma vez por ano sobre aquela arca. E dentro dela, a vara de Arão que floresceu, que representava a autoridade de Deus. O maná, que representava o alimento de Deus. E as tábuas da lei, que traziam a vontade e a direção de Deus. Portanto, o tabernáculo no meio do acampamento era sinônimo de que toda essa gente tem um porquê de ser como são, de pensar como pensam, de ir para onde vão, de fazer o que fazem, porque Deus está no coração do seu povo. E aí João vem dizer que nós vimos a sua glória porque ele habitou entre nós. Porque ele montou um tabernáculo no nosso meio. Porque ele veio para ser o Deus que nós esperávamos no Messias. Para que toda a nação olhasse para ele. Se toda a nação entendia que aquela direção seria espiritual e não uma direção econômica, política, administrativa, a gente não sabe. Sabe que talvez a maioria pensasse assim. Mas ele vinha para ser o sinal de uma nova vida. E João está usando essa figura de montar a tenda no meio do povo, para que essa figura também voltasse à cabeça dessas pessoas, quando ele diz, e vimos a sua glória, ele habitou entre nós, ele se fez carne e montou a tenda no nosso meio.
E quem lesse, ouvisse essa frase, diria: por que João está querendo dizer? Está querendo dizer que nós temos uma outra tenda aqui com a gente? Que nós temos uma outra coisa aqui conosco? Eu dei o nome da mensagem de hoje, uma tenda estranha no nosso acampamento. Quando você for assistir no YouTube, esse é o tema. Tem uma tenda estranha no nosso acampamento. Para o povo de Deus, o templo era o lugar onde Deus estava. No caso aqui, o tabernáculo. O sacerdote era o representante de Deus no meio do povo. O sacrifício era a maneira através da qual o povo se relacionava com Deus e a bênção de Deus voltava ao povo. E o sábado era o dia de descanso, onde todos e tudo se voltava para Deus. Algo interessante quando Jesus se manifesta entre nós. Ele diz que o templo ele vai destruir e reconstruir em 3 dias, e ele falava sobre o seu corpo. Portanto, o templo não é mais um lugar, senão o próprio Cristo que habita entre nós. O livro de Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote da nossa confissão. É ele que faz a ligação entre Deus e os homens, porque não há mediador mais entre Deus e os homens, a não ser o próprio Cristo, e não mais um sacerdote. Quando ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é como se ele dissesse: eu sou o novo sábado de vocês e o novo descanso de vocês. Ainda que possamos ter dias de descanso na terra, e devemos tê-los. E quando o povo estava no templo fazendo um sacrifício, agora ele diz: eu mesmo sou o sacrifício. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que a gente vem falando nesse início do livro de João, de que o templo, o sábado, o sacrifício, o sacerdócio são o próprio Cristo. Quando João diz que ele montou a sua tenda no nosso meio, talvez o movimento mais esperado, divino e espiritual, é que o povo que olhasse para Cristo e olhasse para toda a sua história, ouvisse as palavras de Cristo e lesse toda a sua história, pudesse ver nele o cumprimento profético de tudo o que viveram. Viveram de verdade, mas tudo aquilo apontava para o verdadeiro Senhor, para Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque Jesus é o tabernáculo fincado no meio do nosso acampamento. É para Ele que todos nós olhamos. Ele é o centro da nossa vida. Ele está no nosso meio e tudo que nós somos, fazemos, como nos imaginamos e como agimos, vem dEle. Acumulamos muita experiência nessa terra, muitas formações, mas fundamentalmente é o nosso coração, um lugar de altar dedicado a Deus, aonde tudo que vem dele nos governa. Aonde esse sacrifício central dita toda a conduta da nossa vida. Aonde não mais estamos num lugar ritualmente cumprindo ritos, até redundância da redundância, mas nós reconhecemos o Deus que em nós habita. Porque antes ele morava dentro de uma tenda, agora ele habita entre nós e ele habita em nós. Quando alguém diz: eu preciso da presença de Deus, não precisa mais. Você, quem crê em Cristo, o Espírito habita em você. A presença de Deus está entre nós e está em nós. Esse é o Senhor que temos e esse era o problema. Quando Jesus se apresenta, por isso ele diz aos seus irmãos: o problema é que eu falo coisas que eles não querem ouvir, por isso me odeiam, por isso não querem me matar. Porque eu incomodo. Eu não sou o tipo de ídolo ou Deus inventado pelos homens. Eu não sou esse tipo que posso ser governado. Vai para a festa, faz isso, finge de morto, rola, pega o graveto, faz um milagre. Não vou fazer isso. Eu não sou controlável pelos homens. Eu finco meu acampamento e minhas estacas no meio dos homens para se voltarem para mim. E entenderem que eu sou o Senhor. É por isso que eles me odeiam. Eu sou uma tenda estranha nesse acampamento. Eu gostaria de ler com vocês Hebreus capítulo 9. Se você estuda no caminho das letras, você já estudou Hebreus, provavelmente. Se não me engano, Hebreus é a 3ª ou 4ª temporada. Eu não entrei ainda. Entra e começa na 1ª, que uma hora você chega na 3ª, na 4ª, na 5ª. Nós estamos na 12ª hoje. O santuário terrestre. Olha o que o escritor de Hebreus diz. Não sabemos se foi Paulo, uns dizem que foi Barnabé, não temos o autor, mas temos a canonicidade do texto. Ora, a primeira aliança, falando do tempo do sacrifício, também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre.
Porque foi edificado um tabernáculo, cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa, os pães da proposição, se chama lugar santo. Por trás do segundo véu encontra-se o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro puro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, ou seja, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, com sacrifício, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário, com letra maiúscula, ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Você entende o que ele está querendo dizer? Se toda vez, todo dia tem que oferecer um sacrifício, e todo ano alguém tem que entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício pelo pecado do povo, o que fica claro para nós é que o acesso ao verdadeiro santuário, que é Deus, ainda não está completamente aberto, enquanto esse santuário terreno, o tabernáculo, continua. O que o escritor de Hebreus está nos revelando é que aquele santuário, aquela prática, ela era transitória. Um dia ela iria acabar, porque ela era simbólica, até que o caminho se abrisse. Mas eu não quero falar isso sozinho. Vamos ler o versículo 9. Isso é uma parábola para os dias de hoje. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons, sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas cerimônias de purificação impostas, até o tempo oportuno da reforma. Há um tempo oportuno da reforma desse templo. E essas coisas são uma parábola. Irmão, se eu estivesse falando isso, você me colocaria por aquela porta para fora, chutado como um herege. Mas não sou eu que estou dizendo. É um texto neotestamentário. É um texto do Novo Testamento, do Evangelho, nos dizendo, presta atenção. Aquilo aconteceu, é verdade, mas era simbólico. Para nós hoje aquilo era uma parábola. Você se lembra quando Jesus, capítulo 2 de João, transforma a água em vinho, e nós dissemos que Jesus transformou a água em vinho, aquele sinal aconteceu, tudo aquilo é verdade, mas que Jesus usou aquela verdade como parábola, para dizer que ele era o verdadeiro sangue, ele era o vinho novo, ele era o noivo, a sua igreja era a noiva, e que a festa é a ressurreição. Aquilo aconteceu, mas ninguém fica preso àquele sinal, porque tudo aquilo foi simbólico, apesar de ter sido verdadeiro. O templo existiu, o tabernáculo existiu, o sacerdote existiu, o candelabro existia, a arca existia, mas tudo aquilo que existiu era apenas um prenúncio profético do que viria. Os reis existiram, mas eles eram um sinal do verdadeiro rei que é Cristo. Os sacerdotes existiam, mas eles eram um sinal do verdadeiro intermediário entre Deus e os homens, que era Cristo, que viria. Assim como os sacrifícios aconteceram, mas eles eram um sinal do único e verdadeiro sacrifício que viria. E assim com o sábado, e assim com a circuncisão, e assim como tudo. Por isso não somos presos ao rito, mas somos gente que olha para Cristo. E o nosso acampamento olha para um único Senhor, autor e consumador da nossa fé. Mais um domingo em que eu digo para você que o Antigo Testamento é sobre Cristo. Se nós o lermos sem as lentes do Evangelho, nós vamos ficar presos a um ritualismo sem Cristo, usando a Bíblia e o nome de Deus, ok? Nem tudo que tem a Bíblia, o nome de Deus, cânticos e orações, tem Cristo no centro. Portanto, essa revelação de Deus para nós, nos faz entender que Jesus está no meio para ser exatamente esse condutor. A nossa arca, portadora desses sinais de reconciliação, a presença de Deus não é uma arca, é o próprio Jesus. A vara de Arão que tinha dentro da arca, símbolo da autoridade, Jesus diz, todo poder é me dado no céu e na terra. Não é a vara de Arão, agora sou eu. Aliás, quando alguém vem, o maná, capítulo anterior, multiplicação dos pães, sou eu que sou o pão vivo que desceu do céu, não é o maná de Moisés, aquilo foi simbólico, existiu, mas é uma parábola. Eu falava sobre mim, eu sou o pão vivo e não o maná. E nem as tábuas da lei que estavam dentro da arca, porque Jesus é o verbo que se fez carne, ele é a palavra que virou gente.
Se algum dia eu trouxer aqui um cajado, a Arca da Aliança, um quadro com as tábuas da lei, aí vocês podem me pôr para fora. Existiram, está no texto, mas não quer dizer que nós devamos ter essa prática de fé. Às vezes me perguntam, tal coisa é bíblica ou não é bíblica? O que a pessoa quer dizer com bíblico? Quer dizer que a Escritura atesta aquilo como uma prática passível de ser feita por um cristão. Então eu costumo responder assim, tudo que é bíblico está na Bíblia, mas nem tudo que está na Bíblia é bíblico. Como assim? Nós não fazemos circuncisão, está na Bíblia. Nós não achamos que Deus mora num quartinho dentro do templo, mas está na Bíblia. Nós não dissemos para as mulheres, olha, no tempo da sua menstruação você fica uma semana fora da cidade, mas era uma prática de preservação no deserto. Aliás, no deserto não se comia carne de porco e de animais com unhas fendidas. Era uma questão de profilaxia, de cuidado. Já pensou uma feijoada no deserto? Não é porque era proibido, porque depois Deus vai falar para Pedro, não torne imundo aquilo que eu santifiquei, meu caro amigo 2, Atos capítulo 10. O animal não é imundo, só não era propício naquele momento, pode comer, não tem problema nenhum. Se nós lermos o que está para trás, sem as lentes do Evangelho, nós vamos nos perder na crendice e no cerimonialismo sem Cristo. É por isso que Jesus é um incômodo. Porque ele vai desmontando toda uma cena de fé construída fora dele. O que é uma coisa muito complicada da gente ler no texto. Os judeus quererem matá-lo. É o povo de Deus, na terra, que foi dada por Deus, com os sacerdotes de Deus, na sinagoga de Deus, no templo de Deus, herança de Moisés, homem de Deus, e dos profetas de Deus, com as profecias de Deus, e a lei de Deus, tentando matar o Filho de Deus. Isso é um contrassenso. É porque nem tudo está na ótica do Evangelho. E esse era o problema. Por isso que eu disse que é muito curioso tudo isso acontecer na festa dos tabernáculos, sendo que Jesus tabernaculou entre nós e montou a sua tenda no nosso meio. E para aqueles homens era dizer, alguém colocou uma tenda nova no nosso camping. Quem é que é o intruso que está aqui? Tem uma tenda estranha no nosso acampamento. Até aqui, a gente entende. O que a gente vai fazer com isso, irmãos? Essa é a minha tarefa todo domingo. Cada trecho que eu pego, leio, para compreendê-lo. E explicar para você, como expliquei aqui agora, sobre tabernáculo e tudo mais. Isso aqui é muito importante. Mas a partir daí, o que a gente faz com isso? O que isso tem a ver conosco hoje? Muita coisa. O Evangelho de Deus disse semana passada, ele é doce e amargo. Tem gosto de mel na nossa boca e é amargo no nosso estômago. O Evangelho de Deus por vezes nos agride. Por vezes vem contra ritualismos e crendices que nós próprios inventamos dentro da nossa fé. Sem perceber. Não é o dia de hoje que eu vou falar sobre isso, mas tem um monte de coisas que nós praticamos e acreditamos e que nunca esteve no Evangelho. Frases que a gente repete, estão nas nossas canções, e que a gente para pensar e fala, mas Jesus jamais diria uma coisa dessa, mas faz parte da nossa crendice. Fora isso, nós validamos uma série de comportamentos, pensamentos e sentimentos contrários ao Evangelho no nosso dia a dia. Nós montamos a nossa vida do jeito que a gente quer. Nós fazemos o nosso urbanismo, o nosso urbanismo de fé do jeito que a gente quer. A gente divide a nossa terra como a gente quer. E fica estranho quando Jesus vem e coloca o tabernáculo dele no meio. E todos nós deveríamos voltar para ele e observar tudo que ele tem para nós, mas é difícil. Porque lá atrás está dizendo, você vai morar numa terra que emana leite e mel, e se credes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você vai ajuntar e os teus filhos vão ter. Eu sei, está escrito lá. Mas aqui Jesus diz, você está louco? Essa noite pedirão a tua alma, e o que você está juntando vai ser para quem? Onde está o teu coração? Lá atrás está escrito, persegui meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de ter dado cabo deles. Posso ouvir um amém? Jesus diz, eu não vou dar amém. Amem os seus inimigos, e orem por aqueles que vos perseguem. Quando essa tenda bate no nosso acampamento, e diz para mim e para você, que nós devemos amar quem nos persegue, o que a gente faz com essa tenda? Ela é estranha?
ou ela é amigável para nós? Ore por quem te persegue. Como é que você recebe isso? Como uma agressão ou como algo estranho à maneira que nós vivemos? Vou mais adiante. Quando essa tenda vem no nosso acampamento e diz: se alguém te ferir, ofereça a outra face. Como é que você lida com isso? O teu comportamento de revide e vingança vem exatamente pelas palavras de Cristo ou por um contexto histórico-social que te cerca? Ela é estranha ou ela é conhecida? Estamos em comunhão ou em disparate com essa? Se alguém pedir para você andar com ele 1 milha, anda 2. Vai além do que te pedirem. Como é que isso soa para nós? No jeito que a gente vive, no mundo das redes sociais, onde o que vale é fama, dinheiro, poder, e se eu mereço mais, você que se dane, se você tem menos é porque você merece. É estranho para nós essa tenda no nosso meio dizendo: o primeiro será o último. E o último é que vai ser primeiro. Isso é estranho para nós, depois de tudo que nós trabalhamos e conquistamos, deixar outro passar na frente. Segundo a cultura que nós crescemos nessa terra, essa tenda é estranha para nós. Nós vamos expulsá-la do acampamento? Ou de verdade é isso que a gente sempre quis ouvir? Quando diz para a gente repartir o nosso pão, a gente vai perguntar se a pessoa merece receber o pão, ou nós vamos dizer: é isso que eu sempre quis fazer? Porque é isso que ela está dizendo para nós. Quando essa tenda montada no nosso meio diz que você deve carregar a carga uns dos outros, eu estou pronto para dividir com meu irmão o choro que ele tem e chorar com quem chora? Eu estou entendendo o que significa a palavra compadecimento, compadecer-se, ou eu estou só na empatia? Eu não gosto muito da palavra empatia. Empatia é postar no Instagram que eu também estou com você porque você está passando luta. Compadecer é quando eu vou lá com você, pego um pouco da carga no meu ombro e morro junto com você. Para mim, a fé cristã vai muito além de que você ter uma empatia por alguém. É você de verdade entender o sacrifício de Cristo. Isso é bom para nós gostamos disso ou não? Ou nós preferimos julgar quem merece e quem não merece? Aliás, é esse texto que diz que quando a nossa mão direita fizer alguma coisa, que a esquerda não saiba. Nós fazemos as coisas de verdade porque amamos a Deus ou porque queremos aparecer? O que essa tenda diz para nós, estamos todos virados para ela, é estranho a nós ou é o que nós amamos? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar encarcerados, cobrir aquele que tem frio. Quando estive nu, não me cobriram, estive doente, não me visitaram, estive preso, vocês não foram ter comigo, tive fome e não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber. Quando que nós fizemos isso, Jesus? Quando vocês não fizeram isso com um dos pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. Nós estamos prontos para isso ou não? Essa tenda, ela é de plena comunhão e amigável, essas coisas são estranhas para nós. Sejam submissos uns aos outros no temor do Senhor. Sejam servos uns dos outros. E o pior, o maior vai servir o menor. A gente está pronto para isso, irmão? Até a primeira parte da pregação, conforme eu ia falando, você dizia: esses judeus do Antigo Testamento, esses fariseus, esse templo, esse saduceu. Tá bom, aprendemos, entendemos. Agora vamos trazer isso aqui para o nosso quintal. Se fôssemos nós, é o nosso acampamento. E ele vem e monta o tabernáculo. Nós vamos dar desculpas. Nós vamos criar outras interpretações do texto. Nós vamos dar um jeito de interpretar evangelicamente para continuar odiando. Para continuar sendo maus e vingativos, achando um texto bíblico fora de contexto que dê vazão a todo o nosso afastamento de Deus, que é o que em geral acontece. Para continuarmos indiferentes, egoístas, mesquinhos, preconceituosos. Tem uma tenda nova no nosso acampamento. Ela é estranha ou de verdade é Deus entre nós? Esse texto aqui, essa semana, outro dia um irmão aqui no canto, quando eu saí ali, falou: ô Zé, essa pregação de hoje, nós apanhamos, hein? Aí eu brinquei com ele e falei assim: aguenta aí, irmão, que eu apanhei a semana inteira. Eu leio essas coisas e falo: Senhor, eu vou ter que subir aquela escadinha, eu vou ter que ir lá falar para essas pessoas, mas eu vou dizer a verdade, Senhor, eu também não consigo viver tudo isso. Aqui não está um perfeito santo. Eu não estou aqui flutuando sobre vocês para dizer: façam isso, povo rebelde. Não, eu também estou igual a você, irmão. Me fecham no trânsito, eu saio xingando. É que parece que dentro do carro Deus deixa. Tem 2 lugares que você pode xingar. Não. Está lá no livro de pronômios, pô. Dentro do carro e no campo de futebol. Deus, ele libera porque esse é um... Ele não vai. Não, vai lá, pode fazer o que você quiser que eu não vou. Dentro do carro. Eu também, irmão, fico doido da vida. Estão abusando. Está pensando que eu sou o quê? Você pensa isso? Eu também. A gente tudo igual. A gente não vale nada.
Acho que é isso que aumenta a nossa gratidão do amor de Deus por nós, porque nós não somos assim. Mas pelo menos a gente tem uma oportunidade de ler essas coisas e falar, Jesus, que coincidência que não é coincidência. Os caras querem te matar no dia da festa dos tabernáculos, mas é o Senhor que é o tabernáculo. É dali do centro que parte tudo e é isso que eles querem chutar. A gente gosta muito de pensar na pessoa de Deus quando precisamos de um milagre. Nós não gostamos de pensar em Deus quando Ele diz que tem uma vontade para nós cumprirmos. Quando a gente tem uma para Ele cumprir é muito gostoso. Mas é muito ruim quando Ele diz, você está errado. Tua cabeça está errada, teu sentimento está desfocado, tua visão está desfocada. Você está apontando para o lugar errado, está preocupado com coisa que você não devia se preocupar. Seu coração não está certo. E a gente é obrigado a olhar para o centro do acampamento e falar, é de lá. A autoridade, o alimento, a lei, a arca, a glória, a presença, tudo aquilo é uma parábola. É o Cristo que está entre nós. Deus nos abençoe a nós falarmos a cada dia, Senhor, me ajuda a fazer mesmo de Cristo o centro da minha vida. De verdade, essas coisas que o Senhor fala é estranha para mim. E eu preciso mesmo de viver essa minha jornada de santificação e de transformação a cada dia. De convergir mesmo o meu pensamento e meu coração a cada dia. E que nós possamos ser um tipo de gente na cidade que a gente vive, que quando alguém olhe para nós, aonde a gente mora, quem somos, o que fazemos e o porquê fazemos, eles descubram que só somos o que somos, pensamos o que pensamos, repartimos, amamos como fazemos, porque tem uma tenda no meio da nossa vida e todo mundo está olhando para lá. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar.